histórias bem simples, elas faziam parte delas. Einstein, dois momentos distintos. Ele, em determinado momento, na época do ginásio, não sei como é que eles chamavam nessa época, na época que ele estudava, adolescente, era uma escola tipo militar, muito rígida, muito austera, e naquele momento a exigência em relação a ele era muito pequena, a exigência de decorar determinadas informações, de cumprir determinadas tarefas, com pouca autonomia, pouca flexibilidade para poder criar. E ele, nesse momento ele relata que é um tempo no qual ele se desmotivou em relação à ciência, que ele se desenganou, que ele, de certa forma, deixou de gostar de ciência que ele gostava tanto desde antes. Uma outra história que tem nesse livro fala de quando ele, criança com 7 anos, ganhou uma bússola do pai. E ao ganhar a bússola, esta bússola, esse pequeno aparelhinho, o transportou para lugares inimagináveis, para pensamentos, ideias, possibilidades criativas que ele nunca tinha pensado antes. Eu lembro de um livro de Gabriel Garcia Marques, Síndrome de Solidão. Eu nem leio esse livro. Não vai ser spoiler, é bem no comecinho que tem. Lá ele fala de uma história muito longa sobre uma família chamada, uma família que origina de José Arcádio Buendia. José Arcádio Buendia, de repente, ele deu uma astrolada, uma bússola e um sextante. Lembram desses nomes? Esses nomes que estudam na aula de história, os instrumentos que revolucionaram a navegação no século XV. Possibilitaram aí o fim efetivo da Idade Média. Esses instrumentos ele utilizou com alguns mapas, durante meses, afincos, e totalmente internalizado naquilo, isolado, ninguém conseguia nem falar com ele. Ele não ligava para os filhos, para a família, não ligava para os vizinhos, deixava a barba crescer, mal banho tomava. Aí, de repente, depois de alguns meses, ele olha consternado as constatações nas quais ele chegou. Ele olha para ela com um encantamento tremendo. E todo mundo diz que ele passou semanas olhando para os lados, olhando para as montanhas, e para cada canto, parecendo um abobado. Acho que é o termo que traduziram esse livro, ele é colombiano, o autor. E de repente, um dia ele chega na mesa de jantar, vira para os seus filhos, para a sua esposa, e fala: eu tenho uma revelação a fazer. O mundo é redondo. E foi essa revelação que ele fez. Eu imagino mais ou menos como que o Einstein se sentiu, saber que aquilo lá estava sendo atraído por uma parte enorme do planeta, por um extremo do planeta, sempre apontando para aquilo. Então ela pensou: peraí, se o Einstein é capaz de ser inspirado, é capaz de ter a sua motivação variando, se a motivação dele não é um tijolo parado no tempo, por que a minha também é? Por que a minha seria? Por que a do Gabriel seria? Por que a da Marina seria? Do Cristiano? Ana Aura, eu sou muita dificuldade com o nome, eu tenho. Letícia, por que a de vocês seriam esse tijolo parado no tempo? E ela viu que há influências sociais em cima da motivação. Por isso esse virou objeto de estudo dela, e por isso a psicologia social na década de 70 e 80 revolucionou o estudo dos conceitos relacionados à criatividade, desempenho, autoconceito, motivação, altas habilidades, superdotação. Tudo isso foi mudado nessa época por conta desses conceitos. Ela criou este modelo chamado de concorrencial. Desse modelo concorrencial, obviamente, eu já falei com vocês, os modelos teóricos em geral, eles acabam conversando sobre muita coisa parecida. São pequenos detalhes que são inovações na prática. Do dela, a inovação mesmo é em um dos componentes, a grande inovação. Ela define que são 3 componentes. O primeiro é o domínio do campo. Domínio do campo seria, se eu tenho que produzir criativamente, se eu pretendo produzir criativamente, eu tenho que dominar o campo no qual a minha criatividade é relevante. Por exemplo, eu quero produzir criativamente em música, eu tenho que de alguma forma dominar a música, dominar o campo. Se eu quero produzir criativamente sobre matemática, eu tenho que de alguma forma dominar o campo de matemática. Então, não tem nenhuma novidade aí.
O segundo, ela chama de processos criativos. Esses processos criativos, na prática, ele está falando sobre as características inatas e passíveis de desenvolvimento do sujeito. A maioria passível de desenvolvimento. Nelas a gente inclui tolerância à ambiguidade, inclui capacidade de ter perseverança, sensibilidade, são todos processos criativos. Aí também não tem grande novidade. Aí também, na teoria da Magli, da psicologia social dos outros autores, dos outros modelos teóricos, tanto de Steinberg, tanto de Csikszentmihalyi. Só lembrando, eles têm no Google Drive, né? Vários textos da Magli. Vários textos, beleza. Todos esses modelos, não é aí o local onde eles inovam, é aí onde eles vão inovar. É bem ali, tá joia? Lá no Csikszentmihalyi, por exemplo, ele fala de uma visão sistêmica, ele fala da visão sistêmica da criatividade dentro dessa interação de vida e ambiente. No final, ele está falando da motivação, que é o ponto onde ele também acredita que essa influência social, ela mais interfere no indivíduo, na subjetividade. Então, beleza. Só que a Magli, ela diz o seguinte, que essa motivação ela pode ser intrínseca ou extrínseca. Então, ela está falando dessas duas. Então, para falar sobre as duas, para a gente tentar entender mais ou menos como ela funciona, como às vezes é contraintuitivo o que pode acontecer com a sua motivação, eu trouxe algumas pesquisas. Alguns autores, algumas pesquisas bem simples, para a gente conversar. Aqui no caso aqui eu estou trazendo um total de 3 pesquisas. São 3 pesquisas. 2 de Aronson e Mills, que na década de 50 e 60 pesquisaram sobre criatividade, sobre motivação, sobre persuasão e convencimento, com alguns grupos diferentes, e uma de Friedman, tá joia? Então eu vou falar bem devagarinho de cada uma delas, de forma mais simples possível, para a gente achar o ponto comum entre elas, beleza? Primeiro falando sobre a pesquisa com grupos que utilizam de rituais de passagem, rituais de mudança social agressivos, humilhantes, pesados, como por exemplo as fraternidades nas universidades americanas, treinamento militar, rituais de passagem em tribos africanas, brasileiras, no mundo. Muitos desses exemplos, você tem rituais extremamente duros, difíceis de se superar, pesados. Por exemplo, lá em uma fraternidade, você tem algo chamado de trote. Esse trote muitas vezes é agressivo, é humilhante, é difícil de se cumprir. Mesma coisa acontece, evidentemente, no treinamento militar. Às vezes a pessoa passa frio, passa fome, sente dor, tem vezes que até é agredido. Mesma coisa acontece em algumas tribos indígenas. Vocês lembram? Tem uma tribo indígena amazônica que utiliza as saúvas, você lembra dessa? Nas mãos dos adolescentes para dizer: esse é o marco, agora você é homem. Tocandiras. Isso é bem doído. Tem um projeto para a criação de uma arma, de uma bala específica, que vai ter esse negócio de saúde. Olha que legal. A bala que você fala de dar tiro? Uma balinha de comer. De dar tiro? Pra doer? Eu acho que é. Ai, meu Deus do céu. Basta matar o sujeito? Deus me livre. Sadismo. Mas é. Uma vez de dor durante, né? Não, então assim, vamos achar uma coisa comum. O que eles dizem sobre esses caras aqui? Dizem isso? Todas as tribos fazem rituais iguais? Não. Todo militar passa por rituais iguais? Não. Toda fraternidade passa por rituais de passagem de trotes iguais? Não. Alguém passou por trote aqui na UNB? Como é que foi seu trote? Foi simples, era só um tipo para beber. Foi humilhante? Tacaram tinta. Teve algum momento, a tinta de alguma forma é humilhante, né? Não é exagerado, mas dá vergonha um pouquinho. Por exemplo, de exatas, eles pegam um engenharia química, jogam um ano e pedem para pedir dinheiro na eu fiz arquitetura, né? Então imagina, na minha época, o nosso trote era os mais leiloava os calouros. Já viram um leilão na arquitetura? Não. Nunca viram um leilão na arquitetura?
Leilão da prefeitura. Você vai lá, sobe e é leiloado mesmo. As pessoas pagam por você, você é escravo da pessoa. É humilhante? É humilhante. Legal. Mesma coisa dos índios lá. Vão ter rituais mais leves, mais brandos. Nós temos índios que são guerreiros chavante e um tipo de guerreiro que tem, inclusive, luta própria. Você tem aí índios que são canibais. Tem índio que não quer contato com o homem branco de jeito nenhum. Entendam isso há décadas e não conseguem. Então tem vários tipos de índio. O que une esses três? Como não tem, a psicologia social consegue comparar esses ali com os que passam por rituais mais brandos. O que diferencia dos rituais mais pesados dos de rituais mais brandos? Vou dizer algumas coisas. Primeiro, solidariedade de grupo. Solidariedade de grupo em grupos que passaram por provas mais difíceis, mais humilhantes, até às vezes com dor, às vezes com cedendo alguma coisa, abrindo mão de algo. Em geral tem maior solidariedade de grupo e consegue olhar os valores do grupo de uma forma mais próxima, enxergando mais como os seus, mesmo quando esses valores são idiotas. Tem pesquisa assim, que pega, põe para dar palestra em dois grupos diferentes, falando a mesma coisa, uma palestra bem boa, falando um monte de besteira. E esses que passaram por mais dificuldades tendem a observar como mais inteligentes, mais altos, mais bonitos, mais assertivos os seus interlocutores, mesmo quando eles estão falando coisas banais e boas. Beleza? Mesma coisa, aqui eu vou dizer uma outra pesquisa sobre prisioneiros de guerra americanos na Guerra da Coreia. Você tinha prisioneiros com prisões coreanas e prisões chinesas. A prisão coreana dificilmente conseguia extrair dos prisioneiros questões, informações relevantes. Eles utilizavam quase sempre a agressividade para fazer isso. Batia geral, metia porrada e não conseguia. Os americanos eram veados de guerra por guerra, não é isso? Eles participaram de várias guerras e eram treinados para formar o mínimo. Os chineses conseguiam. Os chineses conseguiam fazer eles falar. Não, os chineses conseguiam, que os americanos falassem mal da América. Conseguiam fazer os americanos falar publicamente bem da China, do regime socialista. Eles conseguiam fazer isso. Como eles conseguiam isso? Aí como é que eles conseguiam isso? De pouco para muito. Começava pedindo, vem cá, a América é perfeita? Não. Você tem alguma crítica? Eu tenho. A crítica é essa. Aí ele escrevia devagarinho. Depois, e a China? Você acha que é tudo errado? Não, tem isso aqui que é legal que vocês têm. Então eram abrandadas as punições e prêmios, faziam competição de redação, competição de oratória, para se falar aquilo que eles queriam que falassem, e da seguinte maneira, com premiações supérfluas. Era a grande sacada, com premiações minúsculas e com punições também minúsculas. E eles tinham resultados muito maiores. Ali a última pesquisa do Friedman, bem simplesinha, eles pegavam bem assim, pegavam as criancinhas e colocavam, naquela época a ética era meio complicada, eles faziam pesquisa com crianças desse jeito mesmo. Aí chegavam no laboratório, botavam um monte de brinquedinho e falavam 5 brinquedos, um deles muito mais interessantes, e virava para a criança e falava, esse brinquedo você não pode brincar. É errado brincar com esse brinquedo. Aí além de falar isso, falava, se você brincar com esse brinquedo, eu terei que tomar uma providência, um ar de que havia uma consequência para aquilo, que ele poderia sofrer uma punição. Para outro grupo de crianças falava a mesma coisa, só não falava que a criança, que ela teria consequência, só falava, esse brinquedo não pode brincar com ele, é errado brincar com ele, só falava isso, parava aí. Todo mundo não brincava com o brinquedo. Criança é besta? Pô, é doido? O cara falou, nesse dia ninguém brincava. Só que 5, 6 semanas depois, em outro ambiente, colocava os mesmos brinquedos. Olha que sacanagem da criança. A criança nem sabe que está sendo manipulada, muita maldade. Aí ela vai lá brincar com o brinquedo e vê esse brinquedo legal, os mesmos brinquedos. Detalhe, senhores, dá uma olhada aqui, O grupo que foi falado para ele que ele teria consequências, 77% procurou o brinquedo que era proibido. O grupo que foi falado que não haveria punição, que não haveria consequência, que não foi dito a consequência, 33%. E esse resultado se reproduziu em inúmeras outras pesquisas. O que tem a ver isso tudo aí? Alguém
consegue interrelacionar o que essas pesquisas, o que essas informações, todas elas juntas, têm em comum e relacionada à motivação intrínseca. Consegue pensar alguma coisa? Manda ver. A consequência trazia, o fato de poder ter uma consequência era um fator motivador para a criança sentir. O fato de ter consequência. Aqui também tem consequência. Qual a diferença dessa consequência? Porque aqui a consequência é muito dura, é a humilhação, é o frio, a fome, é a dor, a saúva na mão. Uma consequência tanto mais grande aquela teria. Eu enxergo um detalhe que tem tudo a ver, eu não, né? A psicologia social entende algo comum entre todas essas experiências. Querem que eu mande? Dou um tempo para vocês pensarem. O que vocês imaginam? Vou dizer o que então, beleza? Está aqui. Responsabilidade interna. Por que não funciona o trote substituído por doação de sangue? Doação de sangue. Você perde alguma coisa. Dói mais do que o trote que você levou, não foi, Letícia? Uma agulha dói bem mais do que o trote que você dói bem mais. Por que a doação não cria a mesma responsabilidade? A mesma. Como eu falei? O mesmo efeito. Não sentimento, não. Solidariedade de grupo, internalização de valores, que o trote agressivo, que a gente não quer, que é horrível, Deus me livre. Estou patrocinando o trote horrível, não. Estou dizendo o que acontece. Por quê? Responsabilidade interna. Quando você vai doar, quando você vai doar o sangue, você não enxerga aquela dor, aquele sacrifício como responsabilidade interna sua. Porque você tem uma grande premiação. A premiação é a sensação de dever cumprido, a sensação de estar ajudando a sociedade, de estar fazendo algo bem visto por todos. Olha o tamanho dessa premiação. Por isso que não davam grandes prêmios aos chineses. Por isso que o militar lá no campo, quando ele está fazendo, ele não recebe nada, nem muito, nem pouco. Quando ele termina, ele tem que terminar crente de que ele conseguiu fazer aquilo, de que ele passou por aquilo, que ele suportou aqueles desafios. Depois que ele faz isso, ele cria algo chamado responsabilidade interna. Então, beleza. Então, a gente já entendeu que essa responsabilidade interna, ela é altamente ligada à motivação intrínseca. Porque a motivação intrínseca é justamente a motivação que você cria pelo próprio trabalho, é interna sua, não está relacionada ao prêmio, não está relacionada à punição, está relacionada a você, a como você lida com o trabalho e como é que você lida com o processo. Só que tem um porém. Daniel Kahneman, ele é um Nobel de Economia, um psicólogo social, ele tem até um livro muito bacana, que vende nas livrarias, muito acessível, muito legal, vale a pena ler, chamado Rápido e Devagar. Alguém já leu esse livro? Vale muito a pena porque é um texto bom de ler, porém é um texto com rigor científico. É um texto com rigor científico que qualquer um pode ler. É mais ou menos isso. Então ele é útil para quem quer o rigor científico e é útil para quem quer informação pragmática, simples, na hora, para você efetivar. Ele fala sobre algo chamado legal depletion. Esse cara, ele fala da depletação do ego, do exaurimento do ego. Quando ele fala do ego, ele está dizendo da atenção. Ele está dizendo que estar atento a uma tarefa de concentração e a motivação geralmente está relacionada a tarefas de concentração, a estudar matemática, por exemplo, estar atento àqueles cálculos, tolerante à dificuldade, à ambiguidade, quando encontra resultados que são ambíguos. Ter isso exige uma enorme energia. Ele fala que essa energia não é só mental, é uma energia fisiológica. Ele traz uma pesquisa bem interessante, uma pesquisa sobre juízes e em relação à quantidade de glicose no sangue e as suas decisões. São juízes de Israel, juízes de... Como é que chama quando a pessoa está pedindo... condicional, juízes de condicional. Então o cara está preso há algum tempo, ele vai pedir condicional e ver se vai poder ir para a rua, sacou? Aí eles medem assim, agora a hora do almoço, meio-dia, ele come daqui 3 horas,
Aí faz a conta para mim aí, matemática. Não sei se vocês são comigo, desculpa. Eriquinha, 3 horas depois, meio-dia. 3 horas depois, meio-dia vai para 3 horas. Eu consigo fazer sozinho, eu sou inteligentaço. Beleza? Meio-dia, 3 horas. Você era então, beleza. 3 horas depois, então são 3 horas, não é isso? O pico de glicose é logo após o rango. Comi, tem o pico de glicose. Lá antes da outra refeição é o pico do baixa glicose, concorda? Baixa glicose. Aí ele percebeu que as decisões desses juízes variam durante esse período. A média é 35%, a regra é não conceder condicional. Então a média é conceder 35%. Em média, perto do pico de glicose, 65% concede a condicional. Isso vai diminuindo até muito perto de 0 quando a fome é muito alta. Então vocês percebem esse exato. Porque eu não estou concentrado. Então qual é a motivação aí? Eu estou concentrado. Aquilo não repleta apenas a minha mente. Repletar a mente não existe isolado no universo como aquele tijolo que eu falei para vocês, parado no tempo e espaço. De Einstein é bacana, muito espaço puro, muito louco, gravidade. Ah, não vou falar disso, eu gosto muito. Mas aqui, varia até perto de 0. São juízes, cara, lidando com coisas sérias, com a vida das pessoas. E isso varia desse tanto, obviamente, não é por conta da aleatoriedade das pessoas escolhidas para serem analisadas, ter influenciado, obviamente, não é porque eles mandam as pessoas mais culpadas no final e as mais inocentes no início, é porque a glicose influenciou sobre a de percepção. Por outro lado, Csikszentmihalyi pronuncia como se fosse 6, né? Cent de centavo. Csikszentmihalyi, ele é um dos grandes psicólogos sociais que estudam a criatividade. Um dos 3 gigantescos, os 3 mais citados, digamos assim, né? Para quem é melhor, é um dos 3 mais citados em trabalhos científicos. Ele fala de um flow, de uma experiência ótima, de um ciclo de fluxo corrente. Como se fosse um fluxo, exatamente. Um fluxo de qualidade perceptiva, na qual essa energia utilizada é menor. Vocês já se sentiram assim? Os músicos, os músicos em geral, o cara só é um músico se conseguir sentir isso mesmo, né? Eu acredito, em algum momento sentir a música fluir. Parece que você. A gente sentir isso às vezes, quando a gente vai esse momento é parte, a matemática, às vezes você está fluindo lá e resolvendo a questão. Sei lá, alguém já sentiu isso? Já. Quer compartilhar? Compartilha então pra gente. Eu senti isso quando eu competia karatê, não na categoria de luta, mas na categoria que você faz kata, né? Kata. Os movimentos faz Kata é um movimento. Luta e dança ao mesmo tempo. Eu fiz taekwondo. Taekwondo que ele também não chama de kata porque é da Coreia, né? Como é coreano, a língua é outra. Mas é a mesma coisa, kata. Chamava de robô. Robô não, robô era boa. Então, beleza, ele fala dessas duas coisas. Aí eu trouxe para vocês para a gente questionar aqui como linkar essas duas coisas, como a gente relaciona essas duas coisas de uma forma a minimizar a depletação do ego e maximizar esse fluxo de qualidade, de pensamento leve e produtivo. Então, é mais ou menos por aí que essa teórica traz as suas conceituações. Como estimular a criatividade? Quais são as alternativas? Então, é mais ou menos nesse caminho que eu vou mostrar agora para vocês, que ela acredita que você conseguirá contrapor essas duas possibilidades de vida, essas possibilidades de momento, de fenômeno, que é o desgaste de se concentrar propicia, e a possibilidade de eu ter um fluxo de qualidade. Então ela fala em valorizar a autonomia. Isso serve para o seu cliente, vale para o seu aluno,
vale para o seu empregado, se você é um chefe, um líder, vale para você mesmo, vale para o seu filho, vale para sua esposa, vale para todo mundo. A autonomia é essencial para que a pessoa desenvolva uma motivação intrínseca e produza criativamente. A autonomia, vocês viram que eu mostrei um monte de ambientes lá hostis, né? A autonomia pode acontecer em ambientes hostis, ela pode ser até cobrada. Pode ser, no ambiente militar, ela é exigida. Não dá para você pôr regra para tudo. Só que o cara é preso até na regra que não existe. É assim que funciona no sistema de educação militar lá no de criança, falando de adultos. Então ele é exigido em ter essa autonomia, em ter essa iniciativa. Ele é obrigado, não sei se é o melhor jeito, mas ela é feita. Valores ao invés de regras. Você tem que trazer para o seu filho, trazer para o seu aluno, para o seu cliente, concepções que estejam muito mais atreladas a valores do que as regras, do que as proibições. Prazer em aprender. Tem que focar no prazer para aprender. Evitar a competição. Para um grupo virar e falar o seguinte: vamos fazer uma super competição de criatividade. Teremos 3 prêmios, os 3 melhores votados por esses 3 professores ganham os 3 prêmios, beleza? Para outro grupo só virar e falar assim: vamos fazer uma super competição de criatividade, muito legal. Aí no final a gente vai sortear os prêmios, aleatoriamente, beleza? Vão ter prêmios os 3 melhores. Qual grupo que apresentou melhor criatividade? Significativamente, de maneira estrondosa. O grupo onde foi sorteado. Um pouco contra-intuitivo e também intuitivo, né? É difícil, é paradoxo esse negócio, na verdade, porque às vezes dá a ideia de que poderia ser diferente, mas às vezes parece ser óbvio também, né? A mentalidade ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Debateremos isso na quinta-feira. Lembra da responsabilidade interna? Aquela premiação, ela retira a responsabilidade interna e é essencial, cara, para quem quer ter motivação intrínseca, para quem pretende produzir criativamente, mas derrubado de novo aqui, vocês são derrubadores. Para quem pretende produzir criativamente, é imprescindível que você se sinta no comando, que você se sinta conduzindo esse trem enorme no caminho da felicidade e principalmente da criatividade. Experiências. Tudo tem que estar focado no tangível, seja com o empregado, seja com o aluno, seja com o filho, no que acontece. Palavras convencem. Isso é um tipo militar. Não sei de onde tirar isso não, mas eu aprendi assim, aí é verdade, é sábio. Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Não é verdade? Falar é legal, eu gosto de ouvir palavras sábias, mas o exemplo, ele compromete mais. Ele nos compromete mais. Concorda? Questionamentos. Tem que haver a possibilidade do estímulo ao questionamento, à dúvida, à crítica, curiosidade. Essas palavras, muitas delas estavam lá no nossa nuvem de palavras, não foi? Curiosidade, tem que se estimular a curiosidade, o questionamento. Feedback tem que ser dado a essa pessoa que você pretende desenvolver a criatividade. Feedback sobre o seu progresso, sobre o que é tangível que nasceu dela. Ela tem que saber disso, ela tem que ouvir, foi legal, foi bacana isso que você fez, olha o que foi especial. Não vai dar premiação gigante para ela não, premiação não é bacana não. Pelo menos é o que dizem, né? Se quiser dar para mim, eu quero premiação, mas em geral não é um negócio que vai contribuir tanto, vai tirar a responsabilidade interna. Vamos lá? Pessoas como exemplo, isso é muito essencial. Alguém lembra aí daquela pessoa que é exemplo para você no que tange ser assertivo, fazer as coisas legais, ser criativo em termos gerais, não daquele jeito restritivo, onde, que a gente até falou no início, né, que eu pensava, da arte, da música, da matemática, um jeito assim de olhar diferente o mundo. Vocês têm alguém assim, todo mundo tem, né? Alguém lá no fundo do coração que lembra, que é exemplo para você. O que você virou hoje, o que é legal em você e você admira, tem mais a ver com o que você ouviu ou com esses exemplos? Com esses exemplos que você teve? Com o que o seu pai fez de exemplo para você, seu pai e sua mãe?
ou que você ouviu eles falarem totalmente distante do exemplo? Com certeza, todos sabem a resposta para isso. Realizações ao invés de notas, coisas tangíveis, normalmente a prática, o mundo real, os fatos, as coisas, as cadeiras, o mundo, cara. A palavra se convence, só um exemplo arrasta. Nota, com certeza o foco na nota não vai colaborar para um ambiente que propicia a criatividade. Por fim, para dizer tudo isso que o Karamado ele coloca, no fim ela chama de princípio do progresso. Vou explicar mais ou menos como é que é o princípio do progresso. Vou trazer duas terminologias para vocês. Vida interior do trabalho e trabalho significativo. O que é vida interior do trabalho? É o jeito que ela chama. Pode chamar de várias formas, mas é algo que é compreensível para a gente fazer. Vida interior do trabalho é dizer assim, que dentro do que é produzido, dentro do ambiente, da organização ou do local onde são produzidos os produtos criativos, onde a criatividade floresce, há uma vida interior. Há a sua percepção subjetiva daqueles processos que levam à criatividade. Esse ambiente é muito importante, então segura ele. Esse aí para ela é muito importante. O outro é o trabalho significativo. É o outro termo que ela utiliza. O que é o trabalho significativo? Muito parecido, só que não está relacionado aos processos, está relacionado ao produto, não está relacionado ao sistema, ao ambiente, está relacionado aos... Desculpa, eu falei não aos processos, não está relacionado ao ambiente, está relacionado aos processos dessa criatividade, desse produto em si. Esse trabalho ou esse produto, ele tem significância, significado, importância subjetiva para você. São duas coisas. O que ela diz? Que esses três conceitos, eles agem um em relação ao outro num ciclo virtuoso. Esse ciclo virtuoso, ela chama de feedback do princípio do progresso. É um ciclo de feedback positivo. O que ela diz? Duas premissas ela tem. Ela tem duas conclusões, desculpa. A primeira conclusão: onde aconteceu criatividade? Digamos aqui, aconteceu criatividade, ponto. Beleza? Vamos partir da premissa que aconteceu a criatividade aqui. Tem criatividade aqui. Esse local onde aconteceu a criatividade é uma pesquisa com milhares, a amostragem de milhares, beleza? A vida interior do trabalho, nesse ambiente, tende a ser percebida, aquele período, ser percebido subjetivamente de forma positiva. É isso. Naquele local onde aconteceu a criatividade, ele tende a ser percebido mais positivamente a vida interior do trabalho, do que no ambiente onde não aconteceu a criatividade. Aí a pergunta que ela faz é a seguinte: como é que faz para ter essa percepção positiva? O que a gente pode fazer para que a percepção dessa vida interior, nesse local, seja positiva? Aí ela avalia muita coisa. Vamos chutar algumas coisas? Sei lá, salário. Pode aumentar o salário, né, da pessoa. Pode... melhorar a relação dela com a família, pode ser a relação da família influenciar também, não pode? Pode ser o estudo prévio, enquanto ela gostava daquilo, estudou antes. Tem tanta variável, né? Dá para imaginar muita coisa, não dá? Origem étnica, regional, gênero, possível, não? Será que tem alguma coisa a ver? Tem tanta variável que a gente podia utilizar e ela descobriu no final, a partir de uma pesquisa empírica muito ampla e longa, que o que determina essa visão positiva da vida interior do trabalho é trabalho significativo. Essa é essa cara. Olha só que não tem nada a ver, estou brigando com a mulher em casa, estou com um filho com problema, eu trabalho na escola de uma nota ruim em matemática. Brincadeira, se fosse desse é ótimo, não passa na vida, isso é ótimo. Mas coisa, explicação, e não tem nada a ver com essa vida externa da pessoa, tem a ver com a sua subjetividade, mas relacionado ao trabalho, relacionado ao processo mínimo e simples de pintar o quadro. É isso aqui, os processos que levam ela a fazer isso. Isso aqui, se é significativo para a pessoa, se isso aqui significa ela de
visão dela da vida interior daquela organização, daquele ambiente, passa a ser positivo, não é o contrário. Aquele ambiente positivo leva a perceber o trabalho. Não, é o contrário. Está no objeto, está na pessoa, muito mais perto da pessoa, vocês perceberam? Então essa é a grande sacada dela. Então, trabalho significativo gera percepção positiva da vida interior do trabalho, que gera progresso. Aí a sacada é que o progresso, o sucesso, o feedback, tudo gera novamente trabalho significativo. Um ciclo eterno virtuoso. Não dá, então essa ideia, a gente pensar o que a gente deve fazer para motivar as pessoas, motivar nosso ambiente de trabalho, nossa família. Ali, cara, tá nessa sacada, é muito simples. Obviamente, isso é um modelo teórico abstrato, que ele é testado empiricamente, comprovado empiricamente, mas o modelo nunca vai deixar de ser abstrato. Tem 1 milhão de outras formas de enxergar a mesma coisa. Viu? Isso aqui não é uma forma definitiva, mas é uma forma muito bacana de se ver e existe esperança. Na verdade, é possível, né, cara? Tem gente precisando de esperança, de coisas boas. É bom saber que é possível. Então é o seguinte, concluí o que eu tinha para falar com os senhores e senhoras. Agora, um espaço para a gente poder tirar dúvidas do que vocês quiserem perguntar, seja da palestra, seja de outras coisas, do que vocês preferirem. Eu posso sentar aqui?